Esse vídeo é patrocinado pela Doppel Store. Mais informações na descrição e também ao final desse vídeo. Desde o surgimento da teoria da relatividade em 1905, proposta por Albert Einstein, todos os experimentos e cálculos só confirmavam e fortaleciam a teoria. Grande parte disso, experimentalmente falando, é que por mais que os cientistas e pesquisadores tentassem, eles não conseguiam fazer nada ultrapassar a velocidade da luz. Até que em 2011, um experimento revolucionário e ambicioso realizado pela colaboração Opera, que envolvia o CERN, que é a casa do famoso LHC, desafiou as noções construídas desde o surgimento da física moderna. O experimento conseguiu emitir e detectar neutrinos que viajavam acima da velocidade da luz, desafiando assim a teoria da relatividade e trazendo problemas e mistérios para todo o conhecimento científico moderno estabelecido. Só que, na verdade, depois que esse estudo foi publicado, ele foi contestado por basicamente toda a comunidade científica e pelo próprio laboratório, até que eles investigaram e descobriram que tinha um problema nos aparatos experimentais. Acontece, né? Vamos conversar um bocadinho? O nosso universo é dinâmico. No nosso dia a dia nós temos a impressão de que as coisas são relativamente estáveis. Essa estante aqui é uma estante sólida, não tem nenhum fenômeno físico visível acontecendo aqui. Essa TV está desligada, eu não tenho nenhuma imagem, não tem nenhuma luz sendo enviada para os meus olhos aqui. Essa mesa ela é um objeto mecânico, sólido, bem construído e nada mais está acontecendo aqui nesse momento, certo? Não. Isso é o que a gente acha, porque nós vivemos num mundo macroscópico quando nós estamos falando de física. Nesse exato momento, essa mesa está recebendo fótons que saíram do Sol há mais de 8 minutos lá, viajaram por toda essa distância do Sol até a Terra, chegaram aqui, bateram nas paredes e ela está sendo bombardeada com fótons o tempo todo. Parte desses fótons está saindo dela e vindo até os meus olhos, então eu estou vendo essa estante agora, eu estou vendo essa televisão, e parte desses fótons também está sendo absorvida pela estrutura mais básica e mais primitiva que compõe essa mesa. Enfim, tem muita física acontecendo aqui nesse momento, aqui em você, porque o nosso universo é incrivelmente dinâmico. Não é à toa que essa estante vai envelhecer. Se você pegar essa estante daqui a 10 anos, ela não vai ser a mesma coisa que ela era no exato dia em que ela foi fabricada. Não é só pelo uso, é porque o tempo todo tem fenômenos físicos acontecendo aqui que nossos olhos não veem, porque os nossos sentidos são capazes de interagir com esse universo e dar uma certa percepção para nós, mas nós não somos capazes de experimentar e perceber tudo. E é para isso que nós temos a ciência. Um desses fenômenos que acontece o tempo todo, mas que nós não percebemos com os nossos sentidos, é a emissão constante de energia por parte dos átomos de todos os objetos que nos cercam no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu pegar um biscoito de maisena desse e quebrar, eu estou alterando a estrutura física desse objeto. E eu não estou falando aqui só macroscopicamente, de que agora eu tenho 2 pedaços menores, não. Eu estou falando de átomos. O que eu estou fazendo quando eu quebro esse biscoito é alterar a estrutura desse sistema físico que é composto por mais de 1 sextilhão de átomos. Mastigar um biscoito desse é provocar quase infinitas alterações químicas e físicas nesse sistema termodinâmico. Esse simples ato libera uma certa quantidade de energia. Só que nesse caso é uma energia muito pequena, a gente só consegue representar isso matematicamente. Agora, naturalmente, o nosso universo acontece o tempo todo emissões em quantidades muito maiores, em quantidades tão grandes que nós conseguimos ver fisicamente os efeitos dessas emissões. Porque essas emissões são tão intensas que depois de um certo tempo, elas alteram a estrutura fundamental dos átomos originais. É isso mesmo, você tem agora um elemento se transformando em outro. Para você imaginar o quanto que você deveria ficar espantado com essa noção, imagina que a gente espera aqui por um tempo e esse pote de biscoito se transforma em um pote de arroz. Pois é este nível de espanto que deveria te causar pensar que um átomo, um certo elemento, pode se transformar em outro. A propósito, essa transformação aqui não acontece na natureza, tá? É só efeitos especiais aí. Agora, uma certa quantidade de urânio, se nós dermos aí uma escala de tempo astronômica, pode se transformar em uma certa quantidade de chumbo. O fenômeno que vai causar essa transformação é chamado de decaimento radioativo. E é a partir dos estudos deste fenômeno que os neutrinos foram inicialmente propostos
e mais tarde detectados. Grosseiramente falando, o decaimento radioativo vai acontecer quando um certo elemento não está na estrutura mais estável que ele poderia estar. É o que nós falamos de elementos instáveis. E na natureza, as coisas tendem a ir para o estado mais estável. Se nós considerarmos, por exemplo, eu e essa vassoura como um sistema físico, esse aqui não é o estado mais estável desse sistema. O estado mais estável desse sistema é esse aqui. Na verdade, esse aqui. Só que nós estamos acostumados a pensar no universo estático e não no universo dinâmico, como o nosso universo é. Ou seja, não é porque um elemento hoje se encontra num certo estado que esse é o estado natural dele para sempre, como se o universo tivesse parado e definitivo. Não é assim que funciona. Átomos que surgiram depois do desenvolvimento do Big Bang, do surgimento, por exemplo, do nosso sistema solar, ainda hoje, depois desse desenvolvimento, continuam se desenvolvendo e podem decair para outros átomos, dependendo de qual tipo ele vai ter um decaimento alfa, dependendo ele vai ter um decaimento beta. E quando o tipo de decaimento beta acontece, é quando um átomo qualquer emite um elétron nessa tentativa de entrar num estado mais estável. E quando ele emite um elétron, além do elétron, ele também vai emitir um tipo de neutrino. Isso foi proposto inicialmente porque quando nós observávamos o decaimento beta, a energia final do sistema parecia diminuir. E para a energia diminuir, a gente teria que pensar que a energia não se conserva, e isso quebra completamente o funcionamento do nosso universo. Foi daí que surgiu a proposta de que, além do elétron que estava sendo emitido, também existia uma outra partícula, que hoje nós chamamos de neutrino, e interagia somente com a interação nuclear fraca e muito fracamente também com a gravidade, mas não interage com o campo eletromagnético e nem com a força nuclear forte. O importante para entender nesse caso, então, é que essa detecção dos neutrinos, essa proposta dos neutrinos, depende e dependeu diretamente dos estudos que partiram da relatividade, porque esse estudo do decaimento beta provém diretamente da nossa compreensão de que existe uma relação direta entre massa e energia, e os neutrinos vêm exatamente para resolver um problema de energia. Logo, um neutrino que contradiz a relatividade é contraditório em si mesmo. Afinal de contas, o neutrino só foi proposto para resolver um problema que surgiu dentro de um estudo com as propostas da relatividade. Agora, por que um neutrino viajar mais rápido que a velocidade da luz seria uma contradição em relação à relatividade? Bom, porque a relatividade restrita, quando ela surgiu, ela apresentava dois postulados básicos. As leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, ou seja, não existe um único referencial no universo que vai determinar como são as leis da física, e a partir do qual você pode dizer quem está em movimento, quem está parado. Isso não existe. É daí que surge a noção de que tudo é relativo. Se vocês tiverem um referencial inercial, as leis da física ali vão ser tão válidas quanto em qualquer outro referencial inercial. E o segundo postulado trata exatamente da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador, independente do movimento da fonte. Isso significa que se eu pegar essa lanterna, colocar no vácuo e emitir luz, a velocidade dessa luz aqui vai ser exatamente a mesma que se eu levar isso no vácuo, andar com isso aqui e ligar essa lâmpada. Ou seja, o fato de eu estar movendo essa lanterna não faz a luz que está saindo dela ser mais rápida ou mais lenta. E uma das implicações matemáticas desse postulado é que as relações de causa e efeito dentro do nosso universo só podem acontecer nessa velocidade da luz. Nós chamamos de velocidade da luz exatamente porque os fótons, que são as partículas que carregam a luz, eles viajam nessa velocidade. Porém, essa velocidade não está ligada diretamente apenas à luz. Essa é a velocidade com que qualquer partícula pode viajar no universo, contanto que ele não tenha massa. Ou seja, o fóton é uma partícula sem massa, ele viaja na velocidade da luz. Agora, se você tem massa, por menor que ela seja, você não consegue atingir a velocidade da luz. Porque essa velocidade da luz, ela não é sobre a luz em si, ela é sobre a causalidade, ela é sobre a relação de causa e efeito e como essas relações podem acontecer no nosso universo. Porém, neutrinos têm massa. Inclusive, foi essa a razão de nós propormos que existem neutrinos para começo de conversa, para resolver um problema na relação entre massa e energia. Se neutrinos têm massa, eles não poderiam viajar acima da velocidade da luz. Ou melhor, eles não podem, porque isso seria uma contradição entre o que nós entendemos por neutrinos. Eles seriam uma partícula que contradiz a sua própria existência. E essa foi uma das primeiras e mais contundentes críticas que surgiram quando foi publicado esse estudo dizendo que neutrinos tinham viajado mais rápido que a velocidade da luz.
Nós só descobrimos os neutrinos a partir dos estudos com decaimento radioativo e outros fenômenos que são consequência dessa relação entre massa e energia apresentada pela teoria da relatividade. Ou seja, a proposta e a detecção de neutrinos veio de certa forma da relatividade. Então essas partículas estão contidas na relatividade. Elas obedecem à relatividade. Se neutrinos viajassem mais rápido que a luz, eles estariam contradizendo a própria teoria que torna possível a sua existência. E essa foi uma das críticas mais emblemáticas quando foi publicado esse estudo afirmando que neutrinos tinham viajado acima da velocidade da luz. Dois dos maiores físicos especialistas em quebra de simetria do mundo, que são Leonard Cohen e Sheldon Lee Glashow, publicaram um artigo em setembro de 2011 contestando esses resultados com apenas 3 páginas de física e matemática. Isso é lindo demais, cara. O artigo mostra matematicamente que, se esses resultados realmente fossem encontrados, esses neutrinos que foram detectados não teriam energia suficiente para serem detectados no estado em que eles foram encontrados. Parece não fazer sentido? Pois é porque realmente não faria. Isso é que é lindo nesse casamento entre física e matemática. Você nem sempre precisa replicar e refazer todo um experimento físico só para mostrar que tem um problema nele. Às vezes basta você traduzir ele para física matemática e ver se o resultado faz sentido. Se ele não fizer sentido, provavelmente tem alguma coisa errada. É por isso que a gente também não precisa reconstruir toda a ciência toda vez que alguém defende resultados mirabolantes encontrados em um experimento, seja ele científico ou não tanto. Só que essa foi só uma das primeiras das muitas análises e contestações que vieram posteriormente a esses resultados. Aliás, cabe observar aqui que a própria equipe, quando publicou essa detecção, já afirmou de cara que era necessário averiguar esses resultados antes de sair afirmando que agora a física toda mudou. Inclusive, logo depois que eles publicaram, eles já começaram a caçar problemas para ver se estava tudo certo com o aparato experimental deles. Até chegar o dia em que eles publicaram uma nota informando qual tinha sido o problema. Um pequeno cabo de fibra ótica de um dos relógios atômicos utilizados no experimento, que estava solto, afetou as medições e gerou essa anomalia. Ou seja, por mais empolgantes e revolucionárias que fossem essas detecções, elas foram resultado de um problema de mau contato. Meio embaraçoso, né? Não se engane a respeito de neutrinos só por conta disso. O fato de que eles não viajam acima da velocidade da luz não torna eles menos impressionantes. O nome neutrino vem exatamente do fato de que eles não têm carga, ou seja, eles são uma partícula neutra. Além disso, neutrinos não interagem com a força nuclear forte e nem com a força eletromagnética, que são as duas forças mais fortes dentre as 4 interações fundamentais. A sua mão e uma parede fundamentalmente são compostas de átomos, de uma quantidade absurda de átomos. E esses átomos são ligados entre si pela força eletromagnética, assim como o núcleo desses átomos é mantido coeso graças à interação nuclear forte. É por conta disso que eu não consigo atravessar a minha mão nessa parede, porque a força eletromagnética impede que isso aconteça. Eu não consigo simplesmente atravessar por conta da repulsão que essa força faz. Agora, como o neutrino não interage com essas duas forças, ele consegue atravessar tranquilamente a minha mão, a parede, o seu corpo, a Terra e tantos outros objetos astronômicos sem nenhum problema. Como se estrelas fossem, na verdade, uma grande fenda aberta para ele passear livremente. Da mesma forma que essa estante está sendo bombardeada agora com fótons, essa estante também está sendo bombardeada com neutrinos. Eu estou sendo bombardeado com trilhões e trilhões de neutrinos a cada segundo. Você também. Neutrinos que foram originados no Sol. Esse é o melhor reator nuclear que nós temos disponível. E você agora está sendo bombardeado com trilhões de neutrinos que saem dele a todo tempo. Não importa se agora é dia ou noite onde você está. Você está sendo bombardeado com neutrinos e você nem nota. E talvez esse seja o grande fascínio das pessoas quando ouvem a palavra neutrino, porque ele é essa partícula que é quase um fantasma, afinal de contas a gente não consegue ver, ela atravessa por nós e pela Terra inteira sem ser percebida e ela não interage com as duas forças nucleares mais fortes. E até os estudos para tentar detectar essa partícula são incrivelmente complicados e geram alguns dos laboratórios mais lindos que existem nesse mundo. Os neutrinos interagem com a gravidade, porém a gravidade na natureza é uma força muito fraca comparada às outras 3. E o neutrino tem uma massa muito pequena, então para ele não é nem um pouco de desafio atravessar o planeta Terra, por exemplo. Aliás, graças a essa propriedade, os neutrinos ajudam a gente a entender o que está acontecendo no núcleo de estrelas, do nosso próprio Sol, por exemplo. Quando neutrinos são criados lá no núcleo do Sol, eles conseguem atravessar todas as camadas do Sol e sair para viajar pelo espaço
como se fosse um campo aberto. Um fóton, por exemplo, que sai do núcleo do Sol, vai viajar por milhares de anos ali dentro até ele conseguir chegar na superfície e aí sim viajar na nossa direção, por exemplo. Porque o fóton sim interage com essas outras duas forças. Então ele vai colidindo com diversos átomos no meio do caminho que se colocam como obstáculos para ele. Uma parte grande vai ser absorvida ali mesmo e só uma outra parte vai conseguir escapar depois de muito tempo viajando dentro do Sol. Para os neutrinos, esses obstáculos simplesmente não existem. A gente pode pensar nos seguintes termos: o fóton é mais rápido, mas o neutrino é mais ágil. Uma vez que os dois saem juntos da superfície do Sol, o fóton consegue viajar mais rápido para chegar até nós. Agora, se você colocar um obstáculo no caminho, aí é com o neutrino. Graças a isso, nós podemos também saber com antecedência quando vai acontecer, por exemplo, uma supernova na nossa galáxia. Supernovas são eventos relativamente raros de acontecer. Então, quando um estiver acontecendo, é importante que a gente esteja observando desde o começo para poder aprender o máximo de informações possíveis a respeito do nosso universo. E os neutrinos são muito úteis para isso, porque uma vez que começam a acontecer no núcleo de uma estrela os eventos que vão levar à geração de uma supernova, uma das primeiras coisas que acontecem é uma emissão colossal de neutrinos. Esses neutrinos vão escapar com muita facilidade do núcleo dessa estrela e aí vão viajar pelo espaço até atingir a nós aqui na Terra. Se nós estivermos monitorando a quantidade de neutrinos que passa em um certo ponto, em um certo laboratório, e nós percebemos um pico muito grande de neutrinos, nós podemos nos preparar porque tem uma supernova para acontecer. E hoje existe inclusive uma colaboração entre os diversos laboratórios de detecção de neutrinos, que é exatamente para isso. Quando mais de um observar um pico desse simultaneamente, todo mundo dá o alerta para todo mundo que trabalha com astronomia, que essa não é a hora de você limpar sua lente, essa não é a hora de você fazer manutenção, essa é a hora de olhar para o céu. Além disso, não existe só um tipo de neutrino. Nós conhecemos pelo menos 3 tipos de neutrinos, que nós chamamos de sabores diferentes: o neutrino elétron, o neutrino muon e o neutrino tau. Eu adoro esse sabor de neutrino. Sabores, na verdade, é só porque os cientistas precisavam de uma palavra para diferenciar esses tipos de neutrinos. Um neutrino não tem gosto nenhum, até porque um neutrino atravessa a sua língua, né? O sabor do neutrino vai depender de que partícula foi emitida no momento em que ele também foi emitido. Se foi, por exemplo, um elétron, ou um muon, ou um tau. Agora aqui vem mais uma coisinha curiosa sobre neutrinos. Embora tenham 3 sabores diferentes, eles também podem se transformar um no outro, dependendo do momento em que ele foi emitido, de onde ele foi emitido e do momento em que é feita a medição. Isso tem a ver com o caráter probabilístico da mecânica quântica. Dependendo do momento em que você mede uma certa partícula, você não vai saber exatamente quem você vai encontrar, mas você vai ter uma probabilidade grande de encontrar um sabor. Se você deixar passar um tempo maior e essa partícula tiver viajado mais tempo, aí a sua probabilidade de encontrar o sabor anterior diminui e pode ser agora uma chance maior de encontrar um outro sabor. Então, mesmo não viajando acima da velocidade da luz, os neutrinos são sim bastante impressionantes. Resultados negativos na ciência são resultados que mostram que a sua hipótese estava incorreta. Pesquisadores geralmente buscam e preferem resultados positivos, porque aí você pode ganhar atenção internacional, você pode escrever seu nome na história da ciência. Só que os resultados negativos também são importantíssimos, porque eles mostram pra gente onde estão os erros. Uma vez que uma pessoa entrou nessa rua e descobriu que ela é um beco sem saída, ela pode informar para todo mundo e agora a gente sabe que o caminho não é por ali. Vamos testar outros caminhos. Mas em todo tipo de trabalho onde nós testamos hipóteses, existe uma coisa chamada falso positivo e uma outra coisa chamada falso negativo. Falso positivo é quando você encontra um resultado que parece estar certo, mas na verdade está errado. E falso negativo é quando você encontra um resultado que parece estar errado, mas na verdade está certo. E isso é natural na construção do conhecimento. Isso acontece com muitas pesquisas que são publicadas e depois vem os comentários de outros pesquisadores que vão mostrar problemas nos cálculos ou nos experimentos e assim por diante. O problema de falsos positivos é que eles geram uma coisa chamada teorias da conspiração. Uma vez que divulgaram os resultados da pesquisa dizendo que neutrinos tinham ultrapassado a velocidade da luz, e aí depois foi divulgada a nota falando que tinham erros no experimento, que esses resultados eram inconsistentes, nasce a teoria da conspiração de que, na verdade, os cientistas da NASA, que não tem nada a ver com essa pesquisa, na verdade não querem que o mundo saiba da verdade. E aí você, ser humano com capacidades cognitivas, pode decidir o que é mais provável. Que alguém fez besteira na hora do experimento e depois que descobriu teve que admitir isso publicamente, porque erros acontecem, é normal. Ou que os dados são na verdade corretos, mas eles são tão revolucionários
que todos os cientistas do mundo, inclusive cientistas de países com ideologias opostas, concordaram que a verdade não pode ser divulgada por razões, porque eles são pagos pela indústria para manipular a população. Tá bom. Esse caso dos neutrinos que viajavam acima da velocidade da luz é um caso de falso positivo. Mas em último caso, ele também teve a sua utilidade para continuar reforçando que sim, a velocidade da luz é a velocidade limite no nosso universo. Isso foi desleixo dos pesquisadores? Eles prestaram um desserviço para a ciência? Eles eram cientistas preguiçosos, sem critério, e por isso eles publicaram resultados errados? Não. A equipe realizou o experimento com um rigor científico. Afinal de contas, a equipe que desenvolveu esse estudo colaborou com o CERN, que é um dos maiores centros de pesquisa de base do mundo. Eles tiveram rigor e publicaram tanto os métodos feitos para obter esses resultados, quanto os resultados que eles obtiveram. É assim que funciona um estudo científico. Uma vez que você encontra um resultado que não condiz com as teorias vigentes, você não esconde esse resultado para respeitar as teorias científicas. A ciência não tem dogmas. Se os seus dados estão indicando que pode existir um problema na teoria, você publica o seu experimento e nós vamos questionar a teoria. A equipe só foi perceber que tinha um problema nos equipamentos que eles usaram uma vez que outros cientistas ao redor do mundo questionaram os resultados usando embasamento teórico e também outros experimentos que encontravam resultados diferentes do que eles encontraram. Esse caso mostra por que a ciência é uma boa ferramenta para a investigação de fenômenos e de informações. Não só a ciência como linha de pensamento, mas a prática social da ciência. Porque fazer ciência não é só fazer experimentos no porão da sua casa e aprender com eles. Isso é aprendizado normal, isso a gente faz desde que a gente nasce. Nós testamos as nossas hipóteses, nós vamos construindo a nossa personalidade, vamos entendendo o papel de cada pessoa que aparece na nossa vida. Esse aprendizado é sim extremamente útil, mas ele também é pobre, é incompleto, ele leva a conclusões incorretas a respeito das coisas que nós teorizamos. Fazer ciência não é só isso. Ciência não é uma atividade privada que você faz sozinho, onde você se informa e você descobre como o mundo funciona. A ciência é uma atividade pública, social, comunitária. Se você tem uma hipótese sobre qualquer coisa que você testou, você encontrou resultados favoráveis e você tem certeza de que essa sua hipótese está certa, isso ainda não é conhecimento científico até você apresentar suas hipóteses para outras pessoas e elas contestarem o que você está afirmando. E não é só por um status social, porque agora mais pessoas concordam com você. É porque elas podem pensar em testes que você não pensou. Elas podem apresentar pontos de vista que você desconsiderou. Por mais que você seja um especialista em um experimento e saiba tudo dele com detalhes e se dedicou a vida inteira para ele, uma outra pessoa pode ser especialista em uma coisinha que você não conhece, que é suficiente para invalidar tudo aquilo que você acreditava. É por isso que charlatães quânticos sempre se apoiam no discurso de que a comunidade científica tem preconceito com esses conhecimentos, porque tomar essa postura é mais fácil do que admitir: ups, realmente vocês me pegaram, eu estava errado. Isso não faz muito bem pro ego, né? E também não dá tanto dinheiro. Tudo isso serve para destacar um fato. A construção do conhecimento é um fenômeno social, que acontece quando nós nos comunicamos uns com os outros. Nós aprendemos mais sobre esse mundo quando nós estamos dispostos a baixar nossa guarda e ouvir o que os outros têm a dizer. A aceitar quando alguém consegue evidenciar falhas no nosso conhecimento atual, mas também a não aceitar qualquer informação como verdade sem antes questionar de onde ela veio e se ela realmente é confiável. Dessa forma, mesmo quando você hoje está mal informado, descobrir a informação certa é só uma questão de tempo. Ou aproveitando que é ano de eleição, você pode se fechar na sua bolha, se cercar só de pessoas que concordam com você e tratar como inimigo todo mundo que questiona as suas verdades. A escolha é sua. Esse vídeo foi patrocinado pela Doppel Store. Tá vendo essa camiseta com a Marie Curie e também a outra camiseta que eu usei ao longo desse vídeo? Pois é, você consegue comprar elas e muitas outras lá no site da Doppel Store. Ela é uma loja que vende camisetas com temáticas científicas, de literatura,
de séries e muitas outras. Vale a pena vocês conferirem. Se você usar o link e o cupom de desconto que estão na descrição desse vídeo aqui, você ainda consegue ganhar 5% de desconto, que é um presente da Doppio aí para os inscritos do Primata Falante. Comprando por lá, você leva para casa um item de qualidade e ainda apoia o meu trabalho. Afinal de contas, você vai estar dando suporte aí para patrocinadores da divulgação científica. Muito obrigado à Doppio Store por tornar possível que eu faça vídeos como esse. E por falar nisso, muito obrigado a você que é meu inscrito e apoia aqui o meu trabalho através do padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante ou por outras formas aí, pelo primatafalante.com/apoiar. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos assim, eu te peço que considere se tornar também um apoiador do canal. E se você ficou curioso sobre alguns dos temas que eu falei aqui nesse vídeo, você pode conferir aqui no meu canal também a minha série de relatividade, onde eu falei sobre essa questão da velocidade da luz e eu explico por que é que nós não podemos viajar acima da velocidade da luz, com mais detalhes. E se você quer saber mais sobre essas 4 forças fundamentais que eu mencionei nesse vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Quanto uma estrela influencia na sua personalidade. E lá eu abordei as interações fundamentais, o link também vai estar aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por que não? Por quê? Não! Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.